Olá, meus amores, tudo bem? Aula de artes. Daremos continuidade ao assunto sobre o romantismo no século XIX. Nem só de temáticas e sentidos políticos viveu a arte romântica. Ela também se expressou por meio de temas exóticos e fantasiosos. A sensação de frustração para com os acontecimentos políticos europeus e o crescente contato com outras partes do mundo, especialmente o Oriente, estimularam os artistas a buscar novos temas. Ao longo do século, o novo colonialismo aproximou franceses, ingleses e alemães da presença do outro. Esse outro é um outro antropológico e não sim outra pessoa. O outro, na abordagem antropológica, que se refere a uma construção de identidade, de valores, de representações e de sentidos, onde eu olho para o outro e eu vejo um outro ser com todas essas características, né? Valores, representações e sentidos. Esse outro era visto de forma idealizada ou não. Quando se fala idealizado, é aquela coisa do ideal perfeito. Então, o outro poderia ser visto de uma forma idealizada ou não. O mundo exótico e desconhecido de sociedades africanas, asiáticas e até mesmo americanas incitou a curiosidade de artistas e literatos cuja produção foi um signo do universo romântico da primeira metade do século XIX. Os cadernos de desenho de Delacroix, no Marrocos, são uma expressão dessa tendência, inspirando obras do próprio artista e de seus contemporâneos. Mulheres de Argel, de 1834, além de vários outros trabalhos com temas orientais, é exemplo de como as cores e a dramaticidade de Delacroix ganharam mais vigor quando aplicadas a esse repertório. Ingres dedicou alguns dos seus trabalhos à temática do exotismo oriental, como já citada na obra A Grande Odalisca, de 1839, e em O Banho Turco, de 1862. As nações indígenas americanas foram igualmente inspiradoras dos pincéis românticos. Também as populações não europeias tiveram cada vez mais espaço na arte do Velho Mundo, destacando-se o papel desempenhado por artistas europeus que, na primeira metade do século XIX, circularam por outros continentes e registraram, sob o Código Romântico, aspectos da realidade humana e natural dessas regiões. Essas pessoas andavam por aí e saíam procurando essas exoticidades. O que é algo exótico? É aquilo que não é comum naquela comunidade em que a pessoa vive. Então, exótico é muito relativo. A atenção aos detalhes locais, a busca do pitoresco foi uma constante entre esses artistas e a sua arte passou a alimentar a curiosidade do público europeu, tocado pelas representações de caráter idealizado, lembra? O ideal perfeito, e muito pouco naturalista que lhes eram apresentadas. Johann Moritz Rugendas, artista alemão de formação acadêmica e sensibilidade romântica, percorreu longos trechos da América do Sul, incluindo o Brasil. Como legado de suas viagens, Rugendas deixou um importante álbum ilustrado dedicado ao Brasil e diversas obras em aquarela e óleo, nas quais resgata os aspectos pitorescos da população e das paisagens sul-americanas. Para quem não sabe, o Brasil está situado na região sul das Américas, então é sul-americano, ok? Nós somos sul-americanos. O clima do questionamento característico dessa fase
aproximou campos de conhecimento como a arte e a ciência. Entre elas, a jovem ciência do homem, olha só, a futura antropologia. Só para vocês imaginarem aí, a antropologia ela começa a surgir quando acontecem as primeiras viagens marítimas em que as pessoas traziam relatos de outros povos e as pessoas se reuniam nos centros da cidade para ouvir esses relatos. Então, a antropologia começa a surgir aí. E esse lance de ir nos lugares, buscar o exótico, também tem um pouco da antropologia. A ciência do homem, né, que era a antropologia, dando forma às curiosas estatuetas e modelos de madeira ou cera produzidas e expostas na segunda metade do século. Expressões do persistente gosto romântico pelo exótico. Então já tinha essa coisa, né, que chega a ser um pouco etnocêntrica, mas ok. Evadir-se ou afastar-se da vida, preste atenção nisso daqui, também foi uma tendência dos românticos, tanto nas artes quanto na literatura. O medo, o sofrimento, o abandono, o suicídio eram reflexões frequentes sobre a transitoriedade da vida e a inevitabilidade da morte. Que isso? O romantismo carregava essa carga um pouco negativa, melancólica do suicídio, da morte, do morrer por amor. É interessante isso. E aí depois tem o ultra-romantismo, que tem essas características muito mais acentuadas. Todos esses aspectos refletiam o pensamento do artista da época, o desejo de escapar da realidade e encontrar alento, ainda que na morte. É meio triste isso. A fim de enfrentar esse comportamento evasivo, os artistas românticos recorriam com frequência à mitologia e à literatura, em especial Dante e Shakespeare, que forneciam inspiração para várias telas românticas, cujo tema era a morte e a cruel realidade dos perigos da existência. Delacroix ainda é referência e, entre outras das suas obras, podemos citar A Barca de Dante, 1822, e Hamlet e Horácio no Cemitério, 1839. A subjetividade romântica e, de certa forma, o mesmo espírito de evasão tiveram reflexos também na pintura paisagística. Durante a primeira metade do século XIX, ainda que tenham sido elaboradas paisagens neoclássicas na tradição de Claude Lorraine e Nicolas Poussin, o mercado se viu invadido por paisagens que traduziam o espírito inquieto da época. Na Alemanha, seu maior representante foi Caspar David Friedrich, muito influenciado pela filosofia contemporânea alemã na Inglaterra. John Constable e Joseph Mylord William Turner abordaram, cada um a seu modo, os mistérios da natureza e o drama que envolvia o homem e o mundo natural. E em suas paisagens, Frederick retrata cumes de montanhas, enevoadas, vistas marinhas, cemitérios, florestas, que geralmente as imagens estão envoltas em um suave tom azulado, que provoca uma sensação de melancolia e solidão. O caráter misterioso de algumas de suas cenas, bem como certo clima espiritual, dá o tom original da sua obra, moldada pelo sentimento nacionalista que se seguiria ao fim da ocupação napoleônica da Alemanha. Bom, só lembrando que esse lance de nacionalismo não é nada legal, não importa onde ele esteja, ele é ruim. Entre os ingleses, Constable traduziu com perfeição o sentimento romântico da pequenez do homem diante da natureza. Adepto do gosto holandês, que eram os céus varridos por ventos e incidentes naturais pitorescos, esse artista privilegiou a paisagem inglesa, representando detalhes da realidade rural com destacada graciosidade, mas com pinceladas fortes e dinâmicas, como você pode ver agora na tela. As obras de Turner
produzem um espírito conturbado dos românticos. Suas paisagens combinam a ferocidade da natureza com a dramaticidade dos episódios históricos. As personalidades e os detalhes de cena aparecem como pequenos pontos escuros em meio às movimentadas manchas escuras, desprovidas de definição formal, enfatizando o material pictórico, especialmente a densidade das pinceladas. Os paisagistas da Escola de Barbizon, cidade localizada fora de Paris, foram bastante influenciados por Constable e buscavam no campo a inspiração para suas pinturas, de onde emerge uma natureza pouco ordenada, que impõe claros limites à intromissão do homem. Entre seus representantes estão Théodore Rousseau, Jules Dupré, Jean-Baptiste, Camille Corot e Charles François d'Aubigny. Então, ficamos por aqui e até a próxima aula. Fiquem bem, se cuidem.